Bom, nós temos aqui outra notícia também que é importante, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro já ouviu dezenas de depoimentos sobre o caso de funcionários de 22 deputados estaduais que aparecem na lista do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentações atípicas. O órgão identificou mais de 40 depósitos para o senador eleito Flávio Bolsonaro e ele acusa os promotores de agirem de forma ilegal. Vamos dar uma olhada. Segundo o Ministério Público do Rio, os deputados Luiz Paulo, Tio Carlos, Paulo Ramos e André Siciliano já prestaram esclarecimentos aos promotores. Alguns colocaram à disposição os sigilos bancário e fiscal. O MP estadual afirma que todas as movimentações atípicas de funcionários de 22 deputados estão sendo investigadas. Os promotores do Rio dizem que até agora apuram apenas fatos e que só depois do levantamento de todas as provas, alguém poderá ser ou não responsabilizado. No caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, a investigação foi suspensa pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da defesa do senador eleito. Fux deixou a decisão final para o relator do caso, Marco Aurélio Mello, na volta do recesso do Judiciário. O ministro só retorna em fevereiro, mas já adiantou que o tribunal definiu que casos anteriores e sem conexão com o mandato de um parlamentar ficam com a primeira instância. Por isso, deve devolver o inquérito ao Ministério Público do Rio. Flávio Bolsonaro afirma que teve o sigilo bancário quebrado ilegalmente sem autorização judicial. O Ministério Público diz que os dados estavam em relatórios do COAF e que apenas pediu complemento de informações, o que está em sua alçada de acordo com o MP. Uma das informações apuradas pelos promotores é de que, em um mês, foram feitos 48 depósitos de R$2 mil em espécie numa conta do senador eleito num total de R$96 mil. Todos aconteceram entre junho e julho de 2017 na agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Na época, Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Flávio não é formalmente investigado pelo Ministério Público do Rio, mas foi convidado a depor e não compareceu, argumentando que precisava ter acesso à investigação antes de ser ouvido. Já o ex-assessor Fabrício Queiroz alegou motivo de saúde para ter faltado aos 2 depoimentos marcados. Muito bem. Bom, além da explicação, realmente, uma explicação plausível, clara e objetiva está faltando, tem a questão que a gente abriu o programa falando da viagem da comitiva brasileira chefiada pelo presidente Jair Bolsonaro a Davos, na Suíça, e entre outros assuntos, é claro que estava lá tudo preparado para falar da reforma do Brasil, da combate à corrupção e etc, não sei o quê, modernização, enxugamento da máquina, mas a comitiva vai perder bastante tempo para explicar essa questão aqui, porque é claro que tanto a imprensa brasileira como os jornalistas da mídia internacional vão fazer esse questionamento lá na entrevista. Então, já é uma saia justa, já é uma chateação para alguém que tem uma reunião técnica, né, econômica, política e tal, de estratégia, vai ter que explicar essa questão envolvendo assessor, ex-assessor do filho do presidente. O caso está ainda mal explicado, né, Sena? Eu acho que principalmente o Flávio Bolsonaro, que ontem deu entrevista para 2 emissoras de TV, mas não foi ao depoimento no Ministério Público. Então, eu acho que eles precisam explicar isso o mais rápido possível. É muito estranho a gente ter uma quantia de dinheiro, né, fatiada, assim, feita em vários depósitos. É uma coisa, no mínimo, estranha. Então, as coisas precisam ser explicadas. Ainda mais que o Bolsonaro foi eleito com um forte discurso anticorrupção, né? Com até o Sérgio Moro agora ocupando o cargo de ministro. Eu estava vendo aqui que a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, já está usando esse caso para atacar o juiz Sérgio Moro. Então, a oposição já usa essas questões para atacar o Sérgio Moro. Então é só o Flávio Bolsonaro chegar e explicar direitinho. Ele falou que foi movimentação de venda e compra de imóveis. Ele vai ter ali a documentação que comprou e que vendeu imóveis. É só ele mostrar isso que aí o caso está encerrado. Também a equipe do Bolsonaro, nesse momento, já começa a temer
que esse caso do Queiroz atinja, né, a popularidade do presidente, até mesmo a penetração que ele tem no Congresso, e com isso as reformas podem ficar um pouco mais complicadas, né? Principalmente a reforma da Previdência. O caso Queiroz pode afetar nessa reforma. É um calcanhar de Aquiles, realmente, que vai ficar ali atormentando a equipe, o presidente, enquanto não for efetivamente esclarecido. Agora, a Gleisi Hoffmann, faça-me o favor, né? Gleisi Hoffmann, pelo amor de Santo Antônio do Sul, se é que existe esse santo. Olha, depois desse tempo do Partido dos Trabalhadores puxando mensalão, petrolão e tudo não dá para ficar, olha. E outra, o Sérgio Moro não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Sérgio Moro, enquanto juiz, ele só cuidou e só falou nos autos sobre os casos que estavam sob sua responsabilidade. Não ficou dando pitaco para cá, para lá, falando nada. E ele, quando deixou a magistratura para ingressar no executivo a convite do presidente Jair Bolsonaro, ele foi lá e está lá tentando elaborar um projeto de combate ao crime organizado, à corrupção, o crime de colarinho branco no Brasil. Não tem nada a ver com o filho de Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro cometeu algum ilícito, que seja investigado, que seja punido. Não precisa o Sérgio Moro vir dar entrevista para falar isso. Né? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O Sérgio Moro está numa situação agora de subordinação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele é um homem do primeiro escalão que aceitou o convite para ser ministro, e ele vai ficar no cargo enquanto ele acreditar que o governo tem boa vontade de combater a corrupção. Agora, é claro que ele, como auxiliar do presidente, como ministro do presidente, ele não vai abrir a boca e ficar dando entrevista por aí, como todos os membros da equipe não estão fazendo. Né? Agora que todo mundo está esperando uma explicação do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, é claro que está. Então, vamos separar as coisas. Não adianta ficar com essa história de que, olha, o Moro tinha conluio. Isso aí essa história já é página virada, gente. Né? A gente falou 3.600 vezes aqui já que não foi o Moro exclusivamente que condenou o presidente Lula e os demais. Né? As demais pessoas que estavam investigadas e implicadas na Operação Lava Jato, que não foi só o Lula. Então, no caso do Lula exclusivamente, tem a questão dos desembargadores, né, de segunda instância do Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre, e também as decisões da Suprema Corte que negaram recursos e mais recursos da defesa do ex-presidente. Então, para com essa história que isso aí pega mal. Senna, o Felipe Pereira já está mandando a gente para o intervalo, ele está fazendo as minhas vezes do mal aqui. Agora você sentiu como é que é o negócio. Agora eu fico sofrendo aqui na pele o que vocês passam. Mas eu queria só dizer que tem uma certa semelhança, né, traçar um paralelo entre o Bolsonaro e o PT nesse caso, porque o PT ele assumiu em 2003, né, a presidência com um discurso anticorrupção. Eu lembro da propaganda, né, no início dos anos 2000, melhor dizendo, que tinham os ratos, né, saindo por todos os lados, assim, que era uma propaganda do PT. E o Bolsonaro também assumiu essa presidência com o mesmo discurso anticorrupção. Então, como o PT não podia errar, o Bolsonaro também não pode errar nesse campo ético. Então, por isso que é uma situação muito delicada do Flávio Bolsonaro. E a outra semelhança entre o petismo e o bolsonarismo, por assim dizer, é a questão da militância mesmo, né? Que fica atacando a imprensa, era a mídia golpista, agora é a mídia que espalha fake news. Então, tenta tirar o crédito da imprensa para defender os seus líderes, né? Quase uma coisa religiosa, né? É verdade. É uma coisa também que realmente complicada.